Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A fé tem que ser participante do início ao fim. A fé é renúncia. A fé é viver pela condução do invisível, a firme fundamento das coisas que se esperam, a comprovação daquele que não se vê. Nós contemplamos que o universo foi formado por ele. Ele disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa e fez separação da luz das trevas. Aquele que nos ensina, através que viu que era bom, através da obra, quando ele fez a separação, ele aperfeiçoou a sua fé. A fé é aqueles que dizem que ensinam fé, afastai destes mercenários, enganadores, porque não existe ensino de fé. Existe a prática dos estatutos e mandamentos daquele que nos instrui, que é o resultado da vossa fé aperfeiçoada. Aqueles que dizem que ensinam fé são enganadores, ludibriadores. Fé não há ensino. Fé é o resultado das boas práticas, que só é possível através da instrução do Criador, que nos concedeu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e abundância. A fé é o resultado daquilo que se pratica dia após dia, tanto em palavras como em atitudes, daqueles que não retrocedem, daqueles que rejeitam toda espécie de ídolo, toda espécie de bajulação exterior nos meros mortais, assim como não estamos aceitando o prato de lentilhas. Já rejeitei vários pratos de lentilha, e o Senhor os conhece. E só testemunho quando o Senhor me ordena, e esse testemunho só foi verdadeiro por conta da condução do seu Espírito. Já chegaram pratos de lentilha de uma única fonte amarga, que já vai secando, porque disse a eles 8 milhões de dólares. E eu disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o seu dinheiro seja para a vossa perdição. E assim, dia após dia, a fonte de água salgada que estavam a contaminar o povo está secando, assim como aquele que é seu líder está definhando, aonde o Senhor o lançará por ter enganado juntamente com aquele que instruiu a seguir na maledicência, enganando o povo. Jamais sejais corrompidos por aquilo que é a raiz de todos os males, o mamon. Jamais sejais corrompidos. Antes, morando numa tenda sossegada, com a paz que excede todo o entendimento que o Senhor nos concede, do que a dividir o despojo com os porcos, com os cães que estão alimentando do seu próprio vômito. Porque nós sabemos que o Senhor, para calar a ignorância dos insensatos, nos tirará da tenda, e ainda que nos coloque, seja num palácio, isso não satisfaz a nossa alma, porque a nossa alma tem prazer na sua palavra, que medita de dia e de noite. A nossa alma tem prazer na riqueza que não se perece do alto, porque a raposa tem as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas nós não temos aonde repousar a nossa cabeça, a não ser na mesa do Pai. Aleluia! Aquele que nos
enche da sua glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E ele é glorificado tanto no céu como na terra. Assim como aqueles que depositam naquilo que é terreno e mentiroso, a sua cabeça repousa na bandeja da raposa. Porque são cegos, nus e miseráveis, amantes daquilo que é mundano, e aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Aquele que chama o seu irmão, a qual vê semelhança de Deus o criou, de idiota, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Muitos estão chamando o irmão de idiota, mas esquecem que estão chamando o próprio Cristo Jesus, porque nós não falamos de si. Quando digo aqui é o irmão Fábio Gomes, mas lembrai-vos que não falo por mim, falo por aquele que me instrui, aquele que conhece e coloca a palavra em minha boca. Na verdade, estáis chamando de idiota o próprio Cristo, do qual tens rejeitado, e aquele que o rejeita, a palavra diz que ele também os rejeita, aonde o Senhor é aquele que diz: todo aquele que me confessa, eu confessarei diante do meu Pai dos anjos. Aqueles que me negam, eu os negarei. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que estão sempre na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que sempre está a nos fortalecer, a nos direcionar e nos capacitar dia após dia nas obras de justiça. Nem todos estarão aptos a produzir a mesma quantidade. Alguns 100, outros 60, outros 30. Sempre por um, porque ninguém pode produzir boas obras por si mesmo. Somente através daquele que tudo opera e executa. E ele é aquele que diz, porque aquele que produz 100 por um compreende tanto os que estão a produzir a maledicência, quando aqueles que estão inseridos nele conseguem produzir só 30 e 60. Mas aquele que é carnal está a produzir a maledicência, se não arrepender e ser espiritual, ele não se compreende aquilo que é espiritual. Aquele que é carnal é carnal. Assim como aquele que produz 30 não compreende o que produz 60 e 100 por um. Aquele que produz 60 compreende aqueles que produzem 30. Mas os que produzem 30 e 60 nunca compreenderão aqueles que produzem 100 por um. Porque é loucura. O Senhor pega as coisas loucas neste mundo para confundir as que são sábias. O Senhor pega os fracos para confundir os fortes. O Senhor pega aqueles que não eram, faz com que seja para confundir aqueles que dizem que são e não são. Ele pega as coisas desprezáveis, vis deste mundo, opera como quer, e assim, em mais um dia, não há quem possa impedir o seu agir.